junho de 2013. Às vésperas do clássico contra a Portuguesa, o Corinthians apresenta o meio-campista Edson, o mais novo reforço para a sequência do Brasileirão. Edson pimenta a balança, mas deve comandar a Lusa contra o Timão amanhã no Pacaembu. No São Paulo, Ney Franco permanece no cargo e garante segurança na continuidade do trabalho à frente do tricolor. Tem gente nova chegando no Palmeiras. Não estou falando do Léo, de 10 meses de vida, e sim do Mendieta, 24 anos de idade, meio atacante que vem do Libertad para reforçar o Verdão por 4 temporadas. E você vai conhecer mais 2 promessas da nova geração do Santos. E ainda, Coritiba vence o Fluminense no Couto Pereira, assume a liderança do Brasileirão e Alex marca o gol de número 400 da carreira. Não saia daí, porque o Gazeta Esportiva volta já. Olá, boa noite. Domingão, o Brasil faz seu último jogo antes da estreia na Copa das Confederações. Sem vencer uma seleção de peso desde 2009, quando ganhou da Inglaterra por 1-0, a seleção mais uma vez não vai ter vida fácil contra a França em Porto Alegre. Acompanhe agora um pouco da história de mais um desse duelo aí do futebol mundial. Amigo torcedor, pense num adversário chato para a seleção brasileira. Pois é, tirando a Argentina pela rivalidade pra lá de acirrada, a França é uma baita pedra no sapato do Brasil, principalmente nas últimas 3 décadas. Mas vamos explicar uma coisa aqui. A história de Brasil e França tem um divisor de águas naquela fatídica derrota da seleção nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986. Dá uma olhada. Até esse jogo, brasileiros e franceses se enfrentaram 6 vezes, com 4 vitórias do Brasil, 1 da França e 1 empate. Mas parece que aquela derrota na decisão por pênaltis deixou marcas até hoje. Desde então, foram 7 confrontos, com 4 vitórias da França, apenas 1 do Brasil e outros 2 empates. Ou seja, apesar da freguesia brasileira nos últimos 26 anos, os números apontam um grande equilíbrio. Em toda a história foram 14 jogos, 5 vitórias brasileiras, 5 francesas e 4 empates. A última vitória da seleção foi em 1992. Isso mesmo, há 20 anos. Neymar era apenas um bebezinho de 6 meses quando Raí e Luiz Henrique fizeram os gols daquele jogo. 2-0 num amistoso realizado no Parque dos Príncipes, em Paris. E para completar ainda mais o martírio brasileiro, desde o jogo válido pela Copa das Confederações de 2001, a seleção não marca um gol na França. E olha que nessa partida o Brasil perdeu. Já são 3 jogos ou 12 anos sem um golzinho nos franceses. E aí, será que agora vai? Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. A seleção costumava ter alguns adversários que eram fatalistas. A Hungria, por exemplo, o Brasil sempre se dava mal, se deu mal em Copa do Mundo, se dava mal em amistoso. A própria Dinamarca levou um tempo para o Brasil superá-la, foi goleado num amistoso. Agora a França, eu entendo que seja o adversário mais difícil dos últimos tempos na vida da seleção brasileira. O Brasil foi eliminado pela França na Copa de 86. Foi eliminado, depois deu a Copa do Mundo de 98 numa final para a França, que até hoje difícil de engolir. Depois criou aquela celeuma, aquela história de que o Brasil teria se vendido para os franceses, aquela papagaiada toda que não faz o menor sentido. E aí em 2006 voltou a cruzar com a França e voltou a perder. E digo mais, Flávio, claro que é só uma suposição, mas se a França tivesse cruzado o caminho do Brasil em 2002... acho que o Brasil também não teria conquistado aquela Copa. Talvez seja o adversário mais duro da seleção brasileira nos últimos tempos. Boa noite. Boa noite, Celso, Anitta, amigos do Gazeta Esportivo. Mas olha, houve um período aí de encaixe mesmo do time francês
encaixe tático. O Zidane jogo deles também combinava melhor do que o jogo do Brasil, e aí não tinha como você vencer. Acontece, são períodos que eu acho que já passou. Essa seleção francesa é renovada, é um outro tipo de seleção, outro jeito de jogar. Não tem o genial Zinedine Zidane, enfim, são outros tempos, outra situação. A seleção brasileira vem evoluindo, gostei. Pelo menos aparentemente o Brasil jogará com a mesma formação do começo da partida contra a Inglaterra. O Luiz Gustavo fixo, o Paulinho saindo um pouco mais, os 3 meias e um centroavante. Eu não gosto do centroavante, mas o Fred tem feito gols, não dá pra gente discutir gol, né? Gol não tem discussão. Eu acredito que o Brasil possa jogar com a França num bom nível. Acredito até numa vitória brasileira. O time francês é o que tem de melhor, que está engrossando ali com a Espanha na eliminatória. Acabou perdendo a última partida. É um time forte também, vai dar um jogo muito legal, mas acho que o Brasil está um pouquinho melhor. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Qual será o resultado da partida entre Brasil e França? Dá Brasil, dá empate ou os franceses vencem? Entre lá, vote, eu dou o resultado no final do programa, rapazes. Está na hora da seleção vencer para ganhar confiança. O Brasil parece que desaprendeu a vencer. Tanto que a última vitória sobre uma seleção top aconteceu em 2009, novembro, sobre a Inglaterra. Pois é, antes da Copa do Mundo de 2010. Desde então, o Brasil perdeu da Alemanha, perdeu da França, perdeu da Argentina, ou seja, empatou com a Itália. Os clássicos, realmente, do futebol mundial, o Brasil não conseguiu vencer. Já está na hora. Mas, não sei, o meu palpite é empate, Flávio. Acho que o Brasil não ganha de novo. O Brasil ganha. Acho que esse jogo de Porto Alegre dá para a seleção brasileira conseguir um bom resultado, treinou uma semana, foi bem contra a Inglaterra no primeiro tempo. Acredito que dê Brasil. Amistoso Brasil e França. Já em Porto Alegre, para o jogo deste domingo, o médico da seleção José Luiz Runco explicou a lesão que tirou Leandro Damião da Copa das Confederações. O atacante Jô, do Atlético Mineiro, convocado no lugar do centroavante colorado, já está com o grupo e participou hoje das entrevistas coletivas ao lado de Lucas. No treinamento, o Leandro Damião sentiu uma dor na face interna da coxa direita. Nós examinamos e evidentemente aguardamos um período para que houvesse todo o aspecto fisiológico de uma configuração de uma lesão. E agora nós fizemos a imagem aqui no Hospital Mãe de Deus, que é o hospital, inclusive, que os atletas que jogam aqui no Sul fazem. E ficou constatada uma lesão muscular que, infelizmente, não há tempo hábil para que ele possa se recuperar e retornar a tempo de participar da Copa das Confederações. Claro que a seleção brasileira, eu joguei no Inter, né, com tudo que aconteceu, mas eu acho que eu tenho que estar concentrado, eu tenho que estar preparado, acho que não tem que mostrar para muita gente, né, o que aconteceu. Eu estou hoje representando a seleção brasileira. Eu sempre falei que eu não sou um artilheiro, um fazedor de gols. Eu gosto, apesar de ser um atacante, eu gosto de servir os atacantes, gosto de criar jogadas. E isso não me incomoda. Acho que, claro que todo jogador quer fazer gol, é uma emoção diferente. Todo mundo está esperando o gol ali no estádio. O torcedor quer ver gol. E é uma emoção enorme quando você balança as redes. Mas o importante para mim é ajudar a equipe, é entrar em campo, fazer o meu melhor, conseguir as minhas jogadas, acertar um drible, ajudar na marcação, dar um passo para gol. Acho que isso para mim também é muito importante, né? Não é só quem faz o gol que é o destaque do time, que é o melhor jogador. Tem todo um elenco e ninguém... Claro que não é legal um profissional sair do trabalho por doença ou por uma contusão, como foi o caso do Leandro Damião. Mas, sinceramente, eu entendo que o Jô está jogando mais até do que o Leandro Damião nesse momento. O Damião, ele mereceu a convocação porque ele tem um período maior de trabalho, vem trabalhando mais com seleção. O Jô estava fora do Brasil, não estava aparecendo muito. Mas, neste momento, data hoje, eu acho até que o time brasileiro fica mais forte. Eu entendo que hoje o Jô está jogando até melhor do que o Leandro Damião. E o Felipão, alguém pode pensar assim, por que não chamou o Pato, né, por exemplo? Porque o Jô acho que tem mais a ver com as características do Leandro Damião, é um homem muito mais de área do que o próprio Pato. Ele entraria no trio de meias, né? Ou até brigar ali com o Lucas. O Hulk, Lucas, Oscar, Neymar, é por ali que o Pato joga preferencialmente. Pode até chegar um pouco mais na área, mas... Não sei, centroavante é o Jô. Assim, como ele é um jogador maravilhoso,
e está numa fase horrível, mas fatalmente vai crescer, se ele jogar tudo que ele pode, vai se achar um lugar para ele. Claro. Pode até ser esse lugar. Mas neste momento ele brigaria mais com os meias. E acho que deixa o Pato quieto, né? Deixa ele se assentar aqui e depois ele vai... Claro, e o Filipão, ele gosta do 9, aquele 9 tradicional. Ele tem o Fred e o Leandro Damião seria o substituto natural do Fred. Quer dizer, talvez o Jô seja realmente no futebol brasileiro. O Luiz Fabiano também, mas não vive um bom momento. O jogador que vive a melhor circunstância, o melhor momento justamente para ficar na reserva do Fred. Bom, agora a seleção brasileira está fazendo você perder o cabelo? Pois é, isso acontece com homens e mulheres de todas as idades. A fadiga, o estresse, tudo isso ajuda. Portanto, consulte seu médico e conheça um novo produto que está no mercado. Eu mesmo nunca vi ninguém que queira ficar careca, tá certo? Pois agora você vai ter a grande chance de experimentar um produto realmente inovador. Estou falando de Dax Hair. Guarde bem esse nome, Dax Hair, para homem e para mulher. Ligue agora para 11 São Paulo 3040 8400. 11 São Paulo 3040 8400 e peça o seu Dax Hair. Viu só? Então ligue. Se você estiver fora de São Paulo, 0, código da operadora 11 3040 8400. 3040 8400. E peça o seu Dax Hair. Guarde esse nome, Dax Hair. Copa das Confederações, a seleção do Tahiti foi a primeira a desembarcar no Brasil para a disputa do torneio. Eles farão a preparação em Belo Horizonte, onde chegaram ontem sob forte esquema de segurança. Antes, os tahitianos estavam no Chile, onde enfrentaram a seleção sub-20 local e foram goleados por 7-0. Com apenas um jogador profissional no elenco e mal nas eliminatórias da Oceania, o Tahiti já não tem mais chances de se classificar para a Copa do Mundo. A estreia na Copa das Confederações será contra a Nigéria, no próximo dia 17 de junho, no Mineirão. No mesmo grupo estão Espanha e Uruguai. Bom, tanto Espanha como Uruguai, como Nigéria, têm a possibilidade de construir esse placar chico-languiano, Flávio. 7-0, no mínimo, pela fragilidade do adversário. Isso aí foi um acidente. O campeonato da CONCACAF sendo disputado, e eu não lembro nem que seleção foi, uma seleçãozinha fraca, que ganhou da única equipe, que você pode chamar de mais ou menos profissional, na Oceania, porque a Austrália disputa a eliminatória pela Ásia, exatamente pela fragilidade do futebol por lá, que é a Nova Zelândia. E aí, eliminado a Nova Zelândia, ficou uma babaiada na final. E como o torneio era o Tahiti acabou ganhando. Mas eles estão aí de paraquedas, eles não são nem profissionais, quer dizer, enfim... classificados, estão aí, mas realmente é aquele tipo do... Tá, o que eu estou fazendo aqui? Né? Lembra do Zé Carlos Caipira, lateral direito da seleção brasileira, quando ele apareceu para jogar contra a Holanda? 98. Em 98. Ele, pô, o que eu estou fazendo aqui? Depois ele até jogou bem, mas ele estava assustadíssimo, né? O Tahiti veio aí para passear, para tomar goleada, e também não vai mudar nada para eles, porque um é surfista, outro é vendedor de peixe. A própria Nova Zelândia, que é a seleção mais forte, tirando a Austrália. Mas na Copa do Mundo eles encheram a paciência. É isso que eu ia falar. Até atrapalharam, mas não é profissional. Mas o Tahiti é muito fraco. O Tahiti realmente... Eu estou até interessado em ver Tahiti e Espanha, que vai ser no Maracanã esse jogo. Estão dizendo que vão pôr uma bomba de gasolina ali no placar para fazer o placar. Vamos ver. Aqui no Brasil, nós estamos de olho na Copa das Confederações, que começa em poucos dias. Mas nos outros países, todo mundo está sonhando com a sua vaguinha no Mundial do ano que vem. Vamos ver então como estão os preparativos de algumas seleções para as eliminatórias da Copa do Mundo. Logo mais, às 7 horas, Argentina e Colômbia fazem o jogo mais interessante da 13ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2014. Os colombianos, que ocupam a 3ª posição no torneio classificatório, querem surpreender os argentinos no Monumental de Núñez e apostam no bom momento do atacante Falcão Garcia. O jogo vai ser muito interessante porque as duas equipes têm sistemas de jogo muito bons e principalmente uma grande rivalidade. Mas, além dos sistemas táticos, o Di Maria pode, em uma jogada, fazer o gol.
assim como o Kun Agüero ou o Higuaín em uma diagonal. Nem menciono o Messi porque seria um desperdício de palavras, mas a Colômbia não fica atrás. Falcão está em grande fase e é um jogador diante do qual não se pode cochilar, afirmou o técnico da Colômbia, José Pekerman. Colômbia tem a mesma situação. Realmente, o atacante é uma das sensações do futebol europeu. Campeão da Copa do Rei da Espanha pelo Atlético de Madrid, foi negociado nesta janela de transferência por 60 milhões de euros com o Mônaco da França, a maior transação da história do futebol francês. Estou contente pela confiança que o Mônaco depositou em mim e pelo projeto esportivo que visa colocar o clube na elite do futebol europeu, declarou o atacante colombiano. Mas o técnico Alejandro Sabella já está de olho no astro colombiano e pediu atenção redobrada com o atacante. Já os argentinos não podem contar com o principal jogador, pelo menos no primeiro tempo. Messi, ainda em fase final da recuperação de um problema na coxa direita, vai ficar no banco e deve ser utilizado apenas no segundo tempo. Creo que Messi é um jogador tão extraordinário. Eu acho que Messi é um jogador tão extraordinário que é um desafio para qualquer time do mundo quando ele não está lá. Se o Barcelona, que é o melhor time dos últimos 30 anos, sentiu a ausência dele, qualquer time pode sentir. Nós todos temos que tentar dar um pouco a mais para compensar a falta dele, afirmou Sabella. E hoje é dia de eliminatórias também pela CONCACAF. O Panamá, vice-líder, recebe o líder México às 11 da noite pelo horário de Brasília, em jogo que vale a ponta do hexagonal final. O torneio classificatório ainda está na primeira metade, mas as duas seleções querem a vitória para não correrem o risco de chegar ao final da quarta rodada fora da zona de classificação. Lembrando que os 3 primeiros garantem vaga direta e o quarto colocado vai para a repescagem. O Panamá é um bom time, com bons jogadores e bem dirigido. Vai ser complicado. O momento de euforia que os panamenhos vivem já vimos outras vezes em seleções de outros países e nós sabemos nos adaptar a isso. Trabalhamos sempre para enfrentar o melhor adversário, que nesse momento é o Panamá, disse o técnico mexicano José de la Torre. E os panamenhos querem mesmo manter o bom retrospecto com 2 vitórias e 1 empate nesse hexagonal. Não podemos nos dar ao luxo de perder a atitude e isso é fundamental. Precisamos de grande intensidade e muita agressividade para vencer esse tipo de jogo, concluiu o ex-atacante e atual técnico do Panamá, Julio Valdés. Deli Valdés foi um tremendo jogador, fez muito sucesso no Uruguai, jogou na Europa, na França, legal. Agora é técnico do Panamá que está animado. É um jogo muito importante para a Copa do Mundo aqui no Brasil. A seleção portuguesa está ganhando da Rússia por 1-0. Uma derrota poderia implicar até na eliminação de Portugal. Felizmente está ganhando, já passou da metade do primeiro tempo, do segundo tempo, desculpe. Poxa, a Copa do Mundo sem Portugal não teria graça. Né? Claro. E o Messi confirmou que joga. O Messi vai jogar. Aliás, fez um examezinho. Jogaço Colômbia e Argentina. Senhora. Falcão Garcia de um lado, Argentina líder do outro. Aí a gente volta um pouco no tempo e lembra aquela seleção com o Rincón, com o Asprigio que fez lá em Buenos Aires, no campo do Boca, hoje é no campo do River. Pois é. Em Lagagineira. Lagagineira, pois é, acontece. Um gol de Alex no final do jogo garantiu a vitória do Coritiba diante do Fluminense no Couto Pereira. Maior ídolo da equipe, ele marcou o gol de número 400 da carreira e colocou a equipe na liderança do Brasileirão. No Couto Pereira, o Coritiba saiu na frente do Fluminense com este belo passe de Alex para Robinho completar 1-0. A resposta do time carioca veio na cabeçada de Carlinhos depois do escanteio cobrado por Wagner, 1-1. Mas no final da partida brilhou a estrela de Alex. Ele soltou uma verdadeira bomba de fora da área e garantiu a vitória ao Coxa. Esse foi o gol de número 400 da carreira do camisa 10. Coritiba, líder do Brasileirão 2. Fluminense em 8º, 1. Só para fazer uma
uma menção ao Alex, veterano, mas ainda um jogador que bate muito bem na bola, brilhou por onde passou no futebol internacional, quase virou rei lá na Turquia. E agora voltou para o clube do coração, onde tudo começou e continua sendo muito útil. Não por acaso, o Curitiba está aí na liderança do campeonato. Olha como o campeonato começou embolado. Tem o Curitiba como líder. Claro que tem muita água para rolar ainda, mas o Alex tende a ser um dos destaques desse campeonato brasileiro. Porque jogar na Europa é uma outra história. Aqui o calendário mata o atleta. Lá ele permite que o atleta seja um pouco mais longevo, tenha mais tempo atuando, que ele possa brilhar por muito, muito tempo. E acredite, hein? Ele não é invencível. O homem mais rápido do mundo, o jamaicano Usain Bolt, ficou com o segundo lugar no retorno dele às pistas. Confira. Ele era o franco favorito na prova dos 100 metros rasos na etapa de Roma da Liga Diamante, mas perdeu para o americano Justin Gatlin e pareceu não acreditar. Faz parte da vida, algumas se ganha, outras se perde. Eu sempre disse que ao longo dos anos não poderia ganhar todas, mas o importante é ir para um grande campeonato como o número 1 e encarar isso de frente. Troféu Brasil. O brasiliense Marilson Gomes dos Santos confirmou a condição de grande atração da competição que começou ontem no estádio Ícaro de Castro Melo, no Ibirapuera. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Bicampeão da Maratona de Nova York, o maior fundista brasileiro da atualidade, Marilson Gomes dos Santos é a grande estrela do primeiro dia do Troféu Brasil de Atletismo. Favorito nos 10 mil metros, ele não teve dificuldade para completar a prova com um belo tempo. 28 minutos, 37 segundos e 71 centésimos, bem à frente de Daniel Chaves, que ficou em segundo. E com o apoio da esposa e também atleta, Juliana, as coisas ficaram ainda mais tranquilas. Eu vim de algumas semanas conturbadas, né? Treinando mal, peguei uns resfriados e isso me atrapalhou bastante, né? Algum tempo atrás, questão de mês atrás. Mas recuperei bem, né? Voltei bem a tempo de estar bem no Troféu Brasil, competi bem também, gostei do resultado. Foi uma espécie de treino de luxo. Marilson está de olho mesmo, é na Maratona de Berlim. É o que a gente já tinha objetivado desde o ano passado, né, como prova principal. Então, correr uma maratona rápida e tentar melhorar o tempo, né? Vamos ver se eu consigo melhorar minha marca pessoal. Na tarde desta sexta-feira, aconteceram as semifinais e finais dos 100 metros com barreira feminino. O Troféu Brasil de Atletismo vai até o próximo domingo, ponto alto da competição, com as provas do salto com vara feminino e a participação de Fabiana Murer e também de Mal Remage no salto em distância. Do Ícaro de Castro Melo, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. E você que acompanha o Gazeta Esportiva, fale com a gente, mande sua mensagem. Você pode dar um alô pra gente pelo Twitter, @Gazesportiva, pelo meu também, que vocês pediram tanto, @AnitaPasques. Então vou aproveitar para mandar um beijo pro Gabriel, nosso estagiário, que hoje faz 20 anos, muito novo, né, Celso? Manda um abraço para ele também. Então, sinta-se abraçado, Gabriel. Aliás, o estagiário hoje, é aí que você percebe que você está envelhecendo. Perguntaram para ele, quando você nasceu? 94. Ou seja, ele não viu o Romário ajudar o Brasil a ganhar a Copa de 94. E eu que achava estranho quando alguém falava que não tinha visto a Copa de 82, Zico, Sócrates, Falcão. O tempo passa. Parabéns, Celso. Gabriel. Parabéns, então, para o Gabriel. Um beijo também para o Elcio Almeida, André Luiz, Carlos Correia, Marcelo Henrique, Marcelo Macedo, Wellington Lima e para todo o pessoal do Twitter que está me seguindo e que pediu tanto. E eu estou fazendo um esforço, hein, gente? Porque eu acho o Twitter uma coisa legal para se informar e tal. A gente que é jornalista tem que ter, mas às vezes, enche o saco. Visite também o nosso YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva TV e responda a nossa enquete também lá no gazetesportiva.net. Qual será o resultado de Brasil e França, da Brasil, da França ou da empate? Acesse lá, vote o resultado no fim do programa. Algum recado, Celso e Flávio? Não. Não? Flávio, não. Não. Então tá bom. Então eu vou dar o meu recadinho.
Domingo, a partir das 9h30 da noite, tem mais um programa Mesa Redonda Futebol Debate. Nesse final de semana, o programa está recheado de atrações como de costume. Tem o amistoso da Seleção Brasileira com a França, o último antes do início da Copa das Confederações. Tem também a cobertura completa das rodadas da Série A e B do Brasileirão. E receberemos aqui nos nossos estúdios o ex-jogador Evair, eterno ídolo da torcida palmeirense, que em parceria com o jornalista Mauro Betting, lançará nos próximos dias o livro Sociedade Esportiva Palmeiras, 1993, fim do jejum, início da lenda, além do cantor Rapping Hood. Vai ser bacana, né, Flávio? Vai ser um programaço, 9h30 da noite, matérias especialíssimas, muita diversão, muita polêmica, o nosso Mesa Redonda Futebol Debate. Deixa eu falar de uma coisa bem legal para você. Cara, eu sempre falo da Baltec, que é muito legal, né? E ainda outro dia a Baltec lançou o Baltec Sec, era uma novidade, mas já tem mais uma novidade muito legal para você. Você quer impermeabilizar? Sabe aquela umidade que aparece na parede, fica perto do chão, deixa aquelas bolhas horríveis? Já lembrou, né? Localizou até aí na sua casa? Cara, quer acabar com o problema? Não adianta só pintar porque vai voltar. Você tem que aplicar o Baltec Rodapé. Olha que novidade legal. Baltec Rodapé é um impermeabilizante que você aplica como se fosse uma massa corrida na parede. É super fácil de aplicar e ele deixa um acabamento lisinho e super branco. Olha essa novidade do Zé Mauro Nico, que coisa legal. Depois é só dar uma demão de tinta. O Baltec Rodapé seca muito rápido e agiliza o seu serviço. Agora, você quer renovar o seu piso, dar um brilho bonito, deixar com cara de porcelanato, aí você vai de Baltec Transparente. O Baltec Transparente é um verniz impermeabilizante para pisos que deixa um brilho lindo, parecendo novo e sem quebra-quebra. E para proteger o seu piso ou a sua parede fora da sua casa contra a pichação, vá também de Baltec Transparente. Quer mais novidades? Acesse www.baltecbrasil.com.br. Guarde essa marca, Baltec, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Rápido intervalo no Gazeta Esportiva. Daqui a pouco, a equipe do Internacional treina em São Paulo. Tem reforços chegando no Palmeiras e no Corinthians. E as notícias de Santos, São Paulo e Portuguesa. Até já. 6 partidas hoje e mais 4 amanhã completam a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Destaques para a líder chapecoense, que joga em casa, e o Palmeiras, que já está no Recife. Vamos aos jogos. Logo mais, às 7h30 da noite, o Asa de Arapiraca pega o Icasa. No mesmo horário, o América Mineiro enfrenta o Oeste de Itápolis. Enquanto que o Atlético Goianiense encara o Paysandu. Às 9h50, o Chapecoense joga contra o ABC de Natal. Em duelo catarinense, o Avaí mede forças com o Joinville. E fechando a sexta-feira, o América Potiguar tem pela frente o Guaratinguetá. Amanhã, às 4h20 da tarde, tem Paraná Clube e Figueirense. O Palmeiras vai a Pernambuco visitar o Sport Recife. Já às 9h da noite, o Ceará faz o confronto diante do Boa Esporte. E por fim, o Bragantino tem duelo contra o São Caetano. E amanhã, contra o Sport em Recife, o Palmeiras ainda não terá o reforço de Ananias, apresentado ontem. Por falar em reforço, tem mais um chegando por aí. Mas o técnico Gilson Kleina só conta com eles depois da Copa das Confederações. É isso mesmo, a Alexandre Silvestre conta para vocês. Marmanjos palmeirenses brincam, se divertem no gramado. Enquanto o bebezinho palmeirense parece preocupado com o que vê. Calma, garoto. Você ainda não entende, mas tem boa notícia a caminho. Tem gente nova chegando no Palmeiras. Não estou falando do Léo, de 10 meses de vida, e sim do Mendieta, 24 anos de idade, meio atacante que vem do Libertad para reforçar o Verdão por 4 temporadas. É mais provável que o Mendieta jogue antes do Valdívia no Palmeiras? Olha, esse é um grande nome, né? Que pode jogar junto, né? A inteligência pode jogar junto com outro, não tem problema. O Mendieta faz uma função diferente um pouquinho do Valdívia, claro que tem a mesma qualidade. Vamos esperar, né, as coisas acontecerem para a gente poder definir. Mendieta assinará contrato nas próximas horas. Ananias, apresentado ontem, queria jogar amanhã, quem sabe na terça. Para esse jogo do Sport ele não está indo, mas se preciso para o jogo de Natal vai.
Reforços que serão aproveitados depois da Copa das Confederações. O mesmo vale para quem está por aqui faz tempo e que não consegue jogar. Ele continua num protocolo, não chegou nem para a parte técnica ainda, né? A decisão foi tomada pela fisiologia, pela medicina, pela fisioterapia e pela preparação física. Para a gente não ter algum problema de daqui a pouco coloca ele nesses 2 jogos, não estando ainda terminado o planejamento que foi feito. Então, já que vai ter essa parada, aí sim nós damos uma sequência para ele voltar com a força total em julho. O Wesley tentou ser esse homem de criação, não conseguiu. O professor, percebendo isso no jogo passado, decidiu manter o esquema para sábado contra o Sport, na Ilha do Retiro. O Wesley continua sacrificado para o Palmeiras ganhar um 3º atacante. E o Caio, por si só, também buscou, né, os gols, fez uma função importante de referência. Então, a gente conversando, achamos que é viável, né, a manutenção do Caio, a manutenção do sistema. Ajustes de um Palmeiras que espera estar de volta à primeira divisão quando o Leozinho, já tiver completado 1 ano de vida. 5 partidas abrem amanhã a 5ª rodada do Brasileirão. Corinthians e Portuguesa fazem o Clássico Paulista no Pacaembu. A Ponte Preta recebe o campeão carioca em Campinas. São Paulo e Santos folgam no final de semana e só entram em campo na próxima quarta-feira. Confira onde e contra quem o seu time vai jogar. Amanhã, às 4h20 da tarde, tem Criciúma e Flamengo no Heriberto Rilse. No mesmo horário, o Cruzeiro enfrenta o Internacional na Arena do Jacaré. Às 6h30 da noite, o Corinthians tem duelo contra a Portuguesa no estádio do Pacaembu, enquanto que o Vasco mede forças com o Bahia no Raulino de Oliveira. E às 9h da noite, a Ponte Preta recebe o Botafogo no Moisés Lucarelli. Já no domingo, às 6h30, o Fluminense tem pela frente o Goiás em Macaé. No Couto Pereira, o Coritiba entra em campo com o Náutico. E o Atlético Paranaense visita o Vitória em Feira de Santana. Na quarta-feira da semana que vem, às 7h30 da noite, o Santos pega o Atlético Mineiro na Vila Belmiro. E às 10 da noite, o Grêmio enfrenta o São Paulo em Porto Alegre. O Internacional aproveitou o jogo do meio da semana no Canindé, quando empatou em 1-1 com a Portuguesa, para continuar em São Paulo, se preparando para a partida contra o Cruzeiro em Sete Lagoas. Adriano Dolfi acompanhou o último treino do Colorado antes da viagem para Minas Gerais. O Inter decepcionou nas 2 últimas rodadas. Derrota para o Bahia em casa e um empate com a Lusa no Canindé. Jogos que não agradaram em nada o técnico Dunga. A gente tem que melhorar nosso posicionamento, nosso toque de bola, voltar a ter uma intensidade que a gente sempre teve e fazer um bom jogo. E a chance de recuperação será mais uma vez fora de casa, desta vez contra o Cruzeiro em Sete Lagoas. O campeonato começou, está muito equilibrado, como sempre é o campeonato brasileiro. O mais importante mesmo é a gente recuperar aqueles 3 pontos contra o do Bahia. Eu acho que essa é a definição do resto. Até agora está um campeonato normal, no equilíbrio, né? Talvez o nosso único desvio foi justamente contra o Bahia. E dá para falar do adversário, Dunga, que é um Cruzeiro que está na 2ª colocação, vem num bom desempenho até agora nessa arrancada do campeonato. E um dos destaques é o Dagoberto, né, que estava à sua disposição no início do ano, já tem 10 gols com a camisa do Cruzeiro. Tem que falar do adversário e também do jogador que estava à sua disposição e vem dando uma resposta boa lá em Minas. É um jogador que todos nós conhecemos, o Cruzeiro atravessa um bom momento, né? E aquilo que a gente fala, algumas vezes o jogador tem que trocar de ares para arrumar um condicionamento melhor, arrumar uma continuidade, coisa que ele não teve ano passado, teve muitas lesões, né? Então, trocando de área, toda a motivação aumenta e ele está mostrando aquilo que sempre fez em todas as equipes. Depois do treino na academia de futebol, a delegação seguiu viagem para Belo Horizonte e depois Sete Lagoas. Ainda sem o mais novo contratado, o atacante Jorge Henrique, que se apresenta apenas na próxima semana. Santos, o trabalho de reformulação no elenco continua. Com tempo de sobra, o técnico Claudinei Oliveira segue preparando a equipe que só volta a campo na próxima quarta-feira contra o Atlético Mineiro na Vila Belmiro. O repórter Luiz Henrique Gurian acompanhou mais um treino do Peixe e esteve ao lado das próximas 2 promessas santistas. Centro de Treinamentos Rei Pelé. Baixa o Águia 9, helicóptero da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Missão nobre,
Transplante de um coração para a capital. Uma vida espera para que ele bata novamente. Sem jogo no final de semana, o Santos tem a missão de voltar a campo dia 12, quarta-feira, 7h30 da noite, na Vila Belmiro. Enfrenta o Atlético Mineiro. Até lá, treino, mais treino, treino de novo. Este grupo, como chamá-lo? Sem convocação, escalação, separados, em breve trocados. Quem são? Mirais, Pato Rodrigues, Bruno Pérez. Opa, esse recupera de lesão. Giva, Alan Santos, Geovânio, João Pedro. Eles precisam provar que podem ficar. E tem mais menino na Vila que precisa provar que a camisa do Santos cai direitinho no corpo deles. É o caso desses dois de meio campo. Esse aqui parece o Zé Love, mas não é não. É o Pedro Castro, 20 anos. E esse aqui é o Leandrinho, ó, nome de jogador de basquete, mas o negócio dele não é enterrar, não. É ficar mais firme ali no meio campo. Vamos contar um pouco mais de vocês aqui na coletiva? Vamos. Pode ser agora? Pode. Então, por favor, vamos lá para a primeira coletiva, então, dessa nova dupla de meninos da Vila. Tô trabalhando firme aí para me ter agora a oportunidade de aproveitar da melhor forma possível. Isso daí, quem vai jogar, com certeza é o treinador que vai escolher, vendo aí os treinos. Eu gosto de mais de trás, né, acabou dominada, mas também, tipo, com um jogador mais de velocidade, também como segundo volante. Sou um jogador meio versátil, mas aonde o professor me colocar, eu vou dar o meu melhor. A gente aqui, eu acredito que está pronto para ajudar o grupo. Reação da torcida para os novos meninos da Vila. Se o Santos não vencer a semana que vem, zona de rebaixamento por pelo menos 20 dias. É aquela pausa para a Copa das Confederações. Tem que suportar. Jogar na Vila, com certeza, eu tenho a certeza que o torcedor vai nos apoiar, porque vê que a gente está correndo, está se dedicando dentro de campo. E eu acho que se o grupo se empenhar ao máximo, acho que com certeza a gente vai sair com um resultado positivo. A gente vem numa derrota aí. Agora esperar agora quarta-feira aí para a gente fazer uma bela partida aí, para a gente, essa folga aí, ficar mais tranquilo na colocação. Hora boa ou hora ruim? Melhor com estrelas, elas foram embora. E agora? Oportunidade não dá para esperar. É meio complicado falar, né? A oportunidade vem quando a gente não espera, né? Agora que apareceu, agora a gente tem que entrar lá e dar o nosso melhor. E o pessoal sempre nos passou muita confiança, desde o momento que a gente só estava treinando e agora que a gente começou a ir para jogo. Esse é o Santos, com mais uma vez, com mais uma geração de meninos da Vila. É uma pena que no Brasil não se respeite um projeto ou se faça um planejamento a longo prazo. São poucos os clubes que conseguem desenvolver um projeto independentemente dos resultados. Gostaria muito que o Santos apostasse mesmo nos garotos, mas com respaldo, com tempo. Seria até interessante a permanência do Claudinei no comando, mas uma parte do conselho gestor que é um técnico top, o técnico dos sonhos é o Marcelo Bielsa, que hoje, inclusive, se desligou oficialmente do Atlético de Bilbao, portanto, está livre, totalmente livre. Só depende mesmo do avanço das negociações, Flávio. Nossa, pode expor os meninos desse jeito, né? Botar os meninos para dar entrevista coletiva e tal. Claro que eu não tenho nada contra lançar garoto, mas eles têm que ter um time por trás, porque senão você queima da coletiva. Deixa os meninos entrarem lá, trabalhar sossegadinhos e tal. Tá tudo errado, hein? Tá tudo de ponta cabeça. Não joga a responsabilidade porque são esses garotos que vão assumir o ônus da fase ruim. Claro, imagina, não dá. Além de estrear no Santos, camisa importante, se jogar na Vila Belmiro, pelo amor de Deus, gente, tá tudo de ponta cabeça. Já estão malucos. Deixa os meninos quietos, eles têm que entrar devagarzinho com o respaldo de um time experiente. Eles não podem segurar onde. Isso tá inversão de valor. O pessoal tá xarope, não tá entendendo nada. O São Paulo também folga no final de semana, jogo para valer mesmo só na próxima quarta-feira contra o Grêmio em Porto Alegre. Enquanto isso, a equipe treina e o técnico Ney Franco aproveitou para falar sobre o momento pessoal no comando da equipe e da pressão da torcida para a contratação de Muricy Ramalho. Veja na reportagem de Jonas Campos. Tijolo por tijolo, o São Paulo tenta arrumar a casa. Eu entendo que isso, o momento que a gente vive não está inteiramente em cima do Campeonato Brasileiro, foram as frustrações de 2 eliminações precoces que a gente teve, né? Então isso está se somando agora no Campeonato Brasileiro, que no primeiro momento de insucesso no campeonato, uma derrota dentro de casa, né, ele provocou, né, algumas manifestações, mas que a gente sabe que ela pode ser superada à medida que a gente encaixar em uma sequência de vitórias dentro do Campeonato Brasileiro. Casa mal assombrada por um tal de Muricy Ramalho.
O ex-treinador do Santos, atualmente sem clube, teve o nome gritado pela torcida são paulina na última quarta-feira, quando o tricolor perdeu para o Goiás em pleno Morumbi. Tricampeão brasileiro pelo São Paulo, Muricy seria o preferido da torcida para assumir a vaga do contestado Ney Franco. Contestado, porém tranquilo. Eu tô tranquilo, gente. Não tem tranquilidade comigo. Questão de posicionamento do treinador na beira do campo, torcida fazendo as suas manifestações, eu já coloquei no último jogo, né? Não influencia em nada no meu trabalho, nas minhas decisões. A sombra de Muricy Ramalho ou a realidade de Ney Franco? O que será que vai prevalecer aqui no São Paulo? Até o momento, o atual técnico do clube segue no cargo e, pelo menos no discurso, mostra segurança para a continuidade do trabalho à frente do tricolor. Estou seguro. Tivemos normalmente o encontro, né? Estamos à frente do trabalho aí do São Paulo. Que apenas um jogo no Campeonato Brasileiro abaixo da média, eu acho que não pode representar, né? Falar que o time está mal taticamente ou não. E, por enquanto, a vida do São Paulo segue normalmente. Na próxima quarta-feira, o time vai a Porto Alegre encarar o Grêmio, no último jogo do Campeonato Brasileiro, antes da paralisação para a Copa das Confederações. A alteração, com certeza, é a volta do Denilson, né? O Denilson é um atleta que faz muita falta nessa armação da nossa equipe. Então, com o Denilson, a gente cria essa possibilidade de a gente jogar com uma equipe mais ofensiva e a tendência é essa para o jogo contra o Grêmio. Depois do Grêmio, tempo sagrado para respirar, tranquilidade para focar na sequência do Brasileirão e na Recopa Sul-Americana. Foram marcados 2 confrontos com o Corinthians agora também logo para o nosso retorno, né? Então, logicamente, nós vamos, esse período nosso de parada, a gente vai dar uma priorizada na preparação nossa para o primeiro confronto com o Corinthians, né, do jogo no dia 3. Então, em relação ao Campeonato Brasileiro, é ideal que se jogue, não pare, né, mas a gente sabe que tanto esse ano como na temporada do ano que vem, o Campeonato Brasileiro tem essa parada obrigatória. São Paulo acertou em manter o Ney Franco, tem que dar tempo para ele trabalhar, mas eu queria registrar o seguinte, quero dar parabéns aqui a 2 conselheiros do São Paulo. Vocês lembram do Teodoro, grande jogador de São Paulo, volante, jogou na querida Ponte Preta também? O Teodoro está morando nos Estados Unidos, teve um problema de saúde e voltou para o Brasil. Aliás, ele é muito amigo do Muricy e tal. E 2 conselheiros do São Paulo estão dando o maior respaldo para o Teodoro. O doutor Calil, da Santa Casa, e o doutor Marco Aurélio Cunha. Então, o Teodoro está tendo esse carinho desses 2 conselheiros do São Paulo, o doutor Calil e o Marco Aurélio Cunha. O Muricy também esteve visitando. Parabéns ao doutor Calil e ao Marco Aurélio por essa atitude bacana com um ex-jogador importante do São Paulo. Rodada de clássico paulista no Brasileirão. A Portuguesa do técnico Edson Pimenta corre atrás da primeira vitória na competição amanhã, às 6h30 da tarde, contra o Corinthians no Pacaembu. O repórter Alexandre Silvestre acompanhou a preparação da Lusa e falou com o polêmico treinador sobre os últimos acontecimentos no Canindé. No mínimo 3 assuntos agitam a Portuguesa nesse momento: o técnico, o lateral direito e o clássico com o Corinthians. Comecemos pelo professor Pimenta, que foi muito xingado na saída do campo nesse meio de semana, empate da Luz aqui no Canindé, 1-1 com o Internacional. O senhor virou para a torcida, para aquele grupinho e disse o que mesmo depois na coletiva? Que os caras não gostam de sexo, que vem aqui para encher o saco e que as respectivas esposas estão batendo pernas por aí. Alguns torcedores aí, tudo pau mandado por conta dessa oposição, ficam enchendo o saco, gritando, ofendendo, né? E a gente não é pago para ficar sendo ofendido. Mas aquela manifestação não era da torcida. A manifestação era de meia dúzia de idiotas que não podem ir para casa porque a mulher deles tem compromisso com os outros. Então eles têm que vir aqui e ficar me xingando. Foi isso que eu falei. Mudando o tema, segundo assunto importante, lateral direito, Luiz Ricardo interessa ao Palmeiras. A Portuguesa gostaria de fazer uma troca por 3 jogadores, o Márcio Araújo, o Maurício Ramos e o Maicon Leite. E é claro que o Palmeiras não topa essa parada. Não dá para escolher só um dos 3? Quando me foi ofertada essa condição, pela condição do atleta Luiz, pelo ser humano atleta Luiz, pelo profissional Luiz Ricardo, a gente entendeu que seria uma legal para ele, uma boa. E em contrapartida viriam 3 atletas de um nível também legal, que complementaria o elenco da Portuguesa. E eu não sei se vai ser viável, se vai ser factível ou não,
Mas, de qualquer forma, a gente está torcendo muito pelo Luiz Ricardo, que é um atleta que merece muita consideração. Vamos falar do jogo de amanhã contra o Corinthians no Pacaembu. A Portuguesa ainda não ganhou no Campeonato Brasileiro e essa será a partida mais difícil até aqui, na sua opinião, contra o Corinthians? Olha, todas as partidas têm uma característica, uma peculiaridade e todas elas são difíceis. O Corinthians é um time poderoso, joga em casa, vem de um insucesso contra o Cruzeiro. Por tudo isso, por todas essas peculiaridades, o jogo vai ser extremamente difícil. Boa sorte para você. Obrigado para nós. São 2 jogos fáceis, né? Eu tive 2 jogos fora, eu tive 2 fora contra Vasco e Náutico e 3 bobagens em São Paulo aqui. Mas o bando de cornos, quer dizer, o bando de... acho que vai estar aqui. Não é bando não, meia dúzia só, hein? Tchau. Olha, só quero dar parabéns para o Edson Pimenta. Bela declaração, esse tipo de cara tem que ser tratado desse jeito. Parabéns, muito legal. Na 13ª colocação do campeonato e tentando se recuperar da derrota para o Cruzeiro no meio da semana, o técnico Tite tem problemas para definir a equipe para o jogo de amanhã. Clássico à parte, a diretoria do Timão apresentou oficialmente o mais novo reforço para a temporada. Reportagem de Osmar Garrafa. Depois de Maldonado, o Corinthians apresentou mais um jogador para a posição de Paulinho. Desta vez, o volante Ibson, que estava no Flamengo. Recém-chegado e na sua primeira entrevista, Ibson defende a permanência de Paulinho no Corinthians. A gente espera que ele continue um grande jogador, um excelente momento, mas o Corinthians tem um grande elenco, tem outros grandes jogadores também que possam suprir essa ausência. A gente espera que ele continue e está chegando aí para poder ajudar da melhor forma possível. Apesar de toda a badalação sobre Paulinho, Ibson está feliz e não se preocupa com a concorrência, principalmente porque ele chega com o aval do técnico Tite. Isso é bastante importante, que te dá um pouco mais de tranquilidade para você poder trabalhar, exercer seu melhor futebol. Além da contratação de Ibson, a diretoria corintiana está atenta na possibilidade de trazer mais reforços para o técnico Tite. Os zagueiros Kleber da Ponte Preta e Wanderson do Sertãozinho estão sendo observados pela diretoria do Timão. É um atleta que já vem sim, sendo ventilado aí entre todos o interesse do clube, mas sinceramente da parte do Corinthians não tivemos nenhum contato com a Ponte Preta, né? O Wanderson é um atleta que entra um pouco nas características que nós estamos buscando ao longo do tempo, né? Atletas que vêm se destacando em Série B, né? Atletas que vêm com uma condição econômica viável ao clube, né? Mas no momento estamos esperando os últimos detalhes, o atleta fazer exames médicos e ver se futuramente a gente pode aí concretizar uma futura contratação desse atleta. Quanto ao time que amanhã enfrenta a Portuguesa no estádio do Pacaembu, Igor, em lugar de Fábio Santos na lateral esquerda, deve mesmo ser a principal novidade corintiana. Bom, o Ibson é um jogador que eu gosto bastante. Entendo até que na semifinal da Libertadores ano passado, se o Ibson estivesse jogando pelo Santos contra o Corinthians, talvez até o Santos tivesse dificultado mais a vida corintiana rumo ao título. Agora pode defender o Corinthians, é um jogador que funciona bem como segundo volante, funciona também como meia, é um jogador versátil e que pode ser muito útil. Eu entendo até, Flávio, que dependendo da andada da carruagem, se o Paulinho sair de fato, ele pode ocupar esse espaço com muita eficiência. De repente pode. Então, depende muito dele. Aquele Y do começo do Flamengo foi muito bem, no Santos ele praticamente não jogou. E nessa volta ao Flamengo, a situação complicada, o Jorginho saiu, pelo que se diz, não recebeu um dia de salário, nada. Então, né, é meio complicado você trabalhar numa casa nessa situação. O torcedor do Flamengo, que me desculpe, Flávio, o Corinthians precisou cair para a segunda divisão para reconhecer a grandeza do clube. Acho que o Flamengo vai ter que aprender pela dor. O Flamengo, se não abrir o olho, pelo que a gente está vendo a campanha aqui, pelo time que tem, cai esse ano. E aí vai esperar cair para a Série B para se tornar grande? Quer dizer, grande o Flamengo é em termos de torcida, mas em termos de gestão, Flávio, há muito tempo. Então, essa direção chegou com o discurso de dar uma saneada, de melhorar as coisas. Se for assim, para profissionalizar, vale a pena. Você passa por um choque, né, que às vezes pode gerar até esse tipo de coisa. Mas o Flamengo tem um potencial muito grande. Até quem diga que o futebol brasileiro pode se polarizar em Corinthians e Flamengo pela diferença de dinheiro e tal. Mas depende muito do clube. E com relação ao Y, tem sim condições de mostrar e fazer um bom trabalho no Corinthians.
Resultado final da nossa enquete no site gazetaesportiva.net. Qual será o resultado da partida Brasil e França? Vai dar empate? Vai dar os franceses vão vencer? Vai dar os franceses? Ou vai dar empate? Vai dar vitória brasileira? 41% vitória da França, 40% vitória do Brasil e empate 18,1%. Bom, bem equilibrado, né? A gente vai saber como foi esse jogo no domingo no Mesa Redonda. Você fica agora com o Jornal da Gazeta e segunda-feira a gente se vê no Gazeta Esportiva às 6 horas. Um beijo, tchau, tchau. Gazeta Esportiva. Oferecimento